A Rússia é o país mais sancionado da história do planeta. São pelo menos 26 mil sanções, segundo a plataforma Castellum.ai, que é a principal plataforma de rastreamento de sanções do mundo. Aqui do lado vocês têm um copia e cola, uma captura de tela do Russia Sanctions Dashboard, que eles têm, a plataforma de monitoramento de sanções contra a Rússia. A lógica é que essas sanções visam estancar a economia da Rússia, focando no petróleo, que é a grande fonte de renda de Moscou, que possibilita o financiamento da guerra contra a Ucrânia, motivo para essa imensa escalada em sanções. Claro, existem formas de escapar disso. Uma das principais é a chamada Frota Fantasma, Shadow Fleet, na literatura em inglês. Uma série de navios que mudam de bandeira, documento e rotas o tempo todo, tentando evitar a fiscalização quando exportam o petróleo restringido da Rússia, restringido por sanções ocidentais. Na sequência, eu compartilho com vocês aqui na tela uma matéria do Poder 360, publicada hoje. O jornal digital, então, fez o cruzamento de dados de fontes públicas, seguradoras, 3 bases de dados, em particular, de rastreadores no exterior, junto a alguns documentos exclusivos, não pontuou exatamente quais, mas disse que isso compunha a investigação, e isso, juntando essas fontes, ajudava a entender quanto trânsito desses navios que, em violação de sanções, faziam o trânsito de petróleo, o quanto deles veio ao Brasil. Já dou um spoiler, o Brasil é um dos 4 principais destinos ao longo da guerra da Ucrânia, com esse monitoramento que foi feito entre fevereiro de 22, quando começou a guerra, e junho, mais ou menos então 6 semanas atrás, junho de 2026. Os 4 principais são Brasil, Índia, China e Turquia. Então, tá aí. Tem alguns pontos, em particular da reportagem, que eu quero destacar, e vocês podem acompanhar da fonte primária, que é esse cruzamento de dados, aqui ao meu lado. Posteriormente, a gente vai trazer da notícia para análise e entender 3 takeaways, como são chamadas, 3 pontos centrais que ajudam a gente a entender o porquê essa notícia é tão importante e quais são as possíveis consequências. Para você que está vendo isso no corte, encorajo que assista também o programa inteiro da quarta-feira, dia 5 de agosto, aqui no Epoch Times Brasil. Afinal de contas, ele inclui uma entrevista com o ex-Severo Ernesto Araújo, que também coloca isso em contexto com a análise de um ex-ministro das Relações Exteriores. Dado isso, vamos então aos dados. Foram, segundo a investigação, 32 navios circulando para cá em 68 viagens, com um total de estarrecedores 6,2 bilhões de reais em petróleo e derivados comprados pelo Brasil da Rússia a partir da Frota Fantasma, carregados com um mecanismo sancionado por potências ocidentais. Para fazer um comparativo do quão grande isso é em termos de crescimento ao longo dos anos da guerra. Essa linha de importação de combustível da Rússia era comparativamente inexistente antes da guerra. Menos de 1% das importações de petróleo e derivados do Brasil vinham da Rússia. Ao longo dos anos do conflito, e em particular a partir de 2024, saltou de 1% para 63% dos combustíveis importados. O pessoal gosta de, quando dá a notícia, dizer quantas vezes aumentou. Com esse número fica fácil, de 1% para 63%, quer dizer que saltou impressionantes 63 vezes. 63 vezes. Agora, esses combustíveis importados são cerca de 20% do abastecimento nacional. É necessário fazer uma distinção. Não quer dizer que 20% do abastecimento nacional vem de petróleo transportado de forma sancionada pelos Estados Unidos e outras potências. Esse é o total do petróleo importado da Rússia, nem todo veio através desse mecanismo. Mas pelo menos 5% de todo esse petróleo veio sim evadindo sanções ocidentais. Tem um gráfico aqui que foi disponibilizado junto da matéria e eu peço que a gente progrida, e aí você pode ver o crescimento também ano a ano, exponencialmente crescendo em 2025 e novamente crescendo de forma exponencial de novo em 2026, segundo essa apuração. O detalhe é que 2026 ainda nem terminou, e só com metade, o primeiro semestre contabilizado nessa apuração, se vê aí quase o dobro do que aconteceu em 2025. Ou seja, numa rota onde isso poderia aumentar mais e mais, se multiplicando no ano a ano por 2 anos consecutivos. Qual é o risco desse mercado? Vou dar um exemplo. Para empresas que também operam com Europa e Estados Unidos, existe um risco muito grande. Afinal de contas, esses países, na Europa e nos Estados Unidos, são as principais fontes dessas sanções à Rússia. As sanções que precisamente transformam essa frota em uma que precisa evadir o tempo todo regulação e fiscalização, mentir em documentos de onde veio, para onde está indo, mudar o tempo todo a bandeira dos navios, usar navios que estão muito mais velhos, ficar desligando transmissores de localização e técnicas similares.
Quando se fala a respeito de empresas que negociam com os Estados Unidos e com a Europa, se estão utilizando a frota fantasma para isso, isso poderia fazer com que essas empresas também recebessem sanções. Claro, as principais compradoras no Brasil, que foram a ATEM e a Refit, eram normalmente distribuidoras em menor escala que não faziam negócios com Estados Unidos e Europa. Por isso mesmo, acabavam tendo esse incentivo a mais de ter menos consequências. E o incentivo é grande, tá? Qual a vantagem de comprar, então, o petróleo sancionado, já que existe esse tipo de risco? É porque, justamente porque existe esse risco, ele é oferecido a preços muito, muito menores. Segundo essa apuração e segundo as consultorias que foram entrevistadas na reportagem do Poder 360, se fala em preços até $35 menores. Atualmente o Brent está negociando na casa dos 79 para 80 e poucos dólares, ou seja, a gente está falando de descontos de 40%, 50% a depender da oscilação no preço do barril de petróleo. Vale a pena demais, porque você pode vender e distribuir isso como se fosse petróleo normalmente com os preços de referência internacionais, mas com um spread, um lucro muito maior no processo. Assim, empresas nacionais que tomam o risco conseguem surfar essa onda. Eu quero partir com vocês, a partir desses dados da notícia, para análise e, a partir do que foi reportado, a gente entender isso um pouco mais a fundo e quais são os riscos reais, não só agora, mas seguindo adiante. Um ponto de destaque da reportagem que é interessante é o conflito no Oriente Médio, e eu selecionei outro trecho que eu quero ler com vocês para a gente abordar isso. Podemos colocar na tela, Daniel? Aí está. Aspas, segundo o presidente da ABCOM, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, depois da escalada do conflito envolvendo Irã, Israel e Estados Unidos em fevereiro de 26, autoridades internacionais passaram a concentrar esforços na segurança do abastecimento, reduzindo a pressão sobre o cumprimento das sanções. Nas palavras dele, houve um certo relaxamento em relação às sanções. Antes havia um rigor muito grande, com as listas sendo atualizadas constantemente e um controle muito intenso. Depois da crise no Oriente Médio, isso diminuiu, afirmou. Ora, o primeiro ponto a ser destacado conforme a gente vai para a análise é que existe uma gangorra entre sufocar o Irã ou a Rússia. Explicando essa lógica que já foi pontuada por muitos analistas anteriormente. Aliás, pessoal, só um breve adendo. Com aquela travada no início da live que tinha acontecido nessa semana devido a motivos técnicos além do nosso controle, por vezes as views deram uma baixada, mas agora estou vendo que a gente está rumo às 1000 visualizações, aproveitando que isso não está travando agora, vou pedir para o pessoal deixar a curtida para a gente ir buscar a volta da audiência que tem sido comum no programa e que infelizmente com essas travadas nos foi minada essa semana. Prosseguindo com a análise. O primeiro ponto, existe uma espécie de gangorra entre sufocar ou o Irã ou a Rússia. Isso é uma análise comum, vou explicar. Quanto mais pressionado estiver o Irã, mais fechado fica o Estreito de Hormuz. Ou seja, quanto mais fechado o Estreito de Hormuz, esse ponto crítico do trânsito de petróleo global, menos pressão cai sobre a Rússia, que, muitas vezes ao longo do conflito com o Irã, recebeu um alívio para oxigenar o mercado de energia global. Ou seja, o petróleo fica muito caro quando o Estreito de Hormuz está fechado por muito tempo. Os Estados Unidos tomaram medidas incluindo alívio de sanções sobre a Rússia para que haja mais oferta de petróleo e o preço baixe globalmente. Essa vista grossa que foi descrita por uma fonte na reportagem também pode ser parte disso. Com o dinheiro que a Rússia consegue vendendo esse petróleo, ela também pode comprar, por exemplo, drones Shahed do Irã. E dezenas de milhares, se relata, têm sido comprados anualmente. Em certo grau, isso acaba dando algum alívio à economia para os dois países. Uma gangorra que beneficia os dois e gera um problema estratégico para os Estados Unidos, de certa forma. Mas o segundo ponto para análise também é interessante. Mesmo antes dessa dinâmica no Oriente Médio, a frota fantasma passou a operar mais sob o governo Lula, que também recebeu navios sancionados de outros países. Se a gente citava o Irã agora, por exemplo, houve um incidente no início do governo, em fevereiro de 2023, quando o Makran e o Dena, dois navios sancionados do Irã, sancionados por coisa barra pesada, tá? Laços ao terrorismo, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. Os dois atracaram no Rio de Janeiro e teve um navio sancionado que atracou também do Irã em 2024 em Itajaí. Com o Makran e o Dena no Rio de Janeiro, o Estadão chegou a relatar que teve até celebração do aniversário das relações bilaterais entre a antiga Pérsia e o Brasil, acho que eram 120 anos de laços diplomáticos, chegou a ter festa dentro dos navios. Aquilo foi tido como muito grave pelos Estados Unidos, mesmo durante o governo Biden, que tinha uma posição muito mais branda quanto a governos alinhados à esquerda na América Latina. Esses incidentes que foram agora divulgados, esses dados quanto à frota fantasma atracando no Brasil, sugerem uma disposição de deixar passar,
não dá tanto peso para esse tipo de frota fantasma ou fiscalizações quando se trata de BRICS e de governos que geopoliticamente se alinham mais a um governo petista. O terceiro ponto que a gente traz a partir do que foi dito na reportagem é o seguinte: o Brasil parece, até certo grau, brincar com fogo em termos da possibilidade de sofrer as chamadas sanções secundárias, ou seja, se vem uma sanção à Rússia dos Estados Unidos, isso é uma sanção primária. As sanções que pegam para valer são as chamadas sanções secundárias, ou seja, não só a Rússia está sancionada, mas os países que comercializarem com ela terão as mesmas sanções. Isso é uma sanção secundária, ou terão algum outro tipo de represália. A investigação é publicada e deixa muito claro essa vinculação com a Rússia em um momento onde o Senado dos Estados Unidos avança, ainda está pendente um voto em plenário e uma sanção presidencial dos Estados Unidos, do presidente americano Donald Trump, mas é um momento onde avança nos Estados Unidos um projeto para impor tarifas até 100% como uma sanção secundária a quem estiver realizando comércio com a Rússia. Aqui a gente tem um trecho desse projeto de lei que está avançando e que nos ajuda a entender como o Brasil poderia ser afetado. Você vê aqui ao meu lado essa publicação sobre sanções envolvendo a Rússia. E tem um trecho que eu pedi que o Daniel destacasse, ele deixou aqui do lado na produção. Esse projeto de lei faz com que tarifas alvejadas aconteçam contra os principais compradores de petróleo e gás da Rússia. A legislação imporia tarifas em importações de países que estejam entre os 5 principais compradores de petróleo cru ou gás natural da Rússia e entre os 5 principais facilitadores de evasão de sanções de petróleo. Aí falam que se for menos de 15% da exportação total de gás da Rússia, etc., há isenções, e que isso vai ser revisado a cada 180 dias. Entretanto, quando a gente vê os 4 principais compradores, envolvendo frota fantasma, aí estaria Brasil, China, Índia e Turquia. Ora, não é claro exatamente os critérios e existe essa isenção, então tudo teria que ser verificado nas minúcias. Mas, com o aumento consistente, o Brasil estaria em rota de colisão para receber tarifas secundárias se esse projeto avançar nos Estados Unidos. Ele é impulsionado também pelo falecimento do senador Lindsey Graham, e todos os senadores republicanos têm falado em aprovar isso como memória ao senador que faleceu semanas atrás, no meio de julho. Ou seja, existe consequência aí pela frente que poderia pegar precisamente o padrão que acontece no Brasil e impor sanções. 6,2 bilhões não é pouco dinheiro, e, para quem quer colocar as coisas em termos moralistas, também envolve, afinal de contas, viabilizar o comércio ilegal de petróleo da Rússia, que financia a guerra na Ucrânia. Aí, cada um com a sua opinião, mas fica a informação.